nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Seja bem-vindo à Nação Queirozense para mais um vídeo de garbo e elegância aqui no É Nós Queiroz. O amistoso do Clube do Remo foi motivo de lágrimas, choros, preocupações, ódios e pitis. A gente fez uma live logo depois, eu estive logo, e resolvi dar um tempo e tentar analisar alguma coisa reagindo aos melhores momentos dessa partida. E isso que eu vou compartilhar com vocês, e acho que farei o mesmo com a entrevista do Marcelo Cabo após o jogo e o que a gente pode tirar daí. Beleza? Então, fica ligado, eu já te chamo. Vem com nós. Papi! Salve, Nação Queirozense, seja bem-vindo, deixa o teu like, te inscreve no canal, te torna membro, compartilha esse vídeo com geral. Todos os conteúdos do É Nós Queiroz são patrocinados pela... Não, é aqui. Aqui! Todos os conteúdos do É Nós Queiroz são patrocinados pela Bet Nacional, a nossa patrocinadora do mais alto garbo e elegância. O link está na descrição, tudo rápido, fácil, via Pix, as melhores cotações do mercado. Vá lá, usa o código É Nós, que tu vai te dar muito bem. Tem muita coisa, tem campeonatos estaduais, tem campeonatos nacionais, tem o Mundial, Supercopa, tem NBA, NFL, Europeu, tudo. O link já está aqui, já usa o nosso código e dá essa moral para o canal, mostra para a Bet Nacional que a gente é a nação de maior garbo e elegância das galáxias. O Pix está liberado para você que curte o canal, ajudar, fazer com que a gente cresça ainda mais. Também está no link aqui e já aparece também aqui na tela para você. Beleza? Como eu falei, eu vou tentar fazer esse react aqui. Bora ver no que vai dar. Beleza? Chamo vocês para a gente bater esse papo. Imagens da Remo TV. Vai ser difícil. Não tem muita coisa, galera, mas assim, deixa eu logo parar aqui. Vai dar para ver algumas coisas, principalmente o início de jogo do Clube do Remo, preocupante. Eu sei que muita gente ficou preocupada com muitas coisas. Eu fiquei preocupado com o meio de campo e aqui já começa com o Caeté fazendo o Vinícius trabalhar. Bola pela esquerda, olha aí. Uma linha de impedimento espetacular, meio de campo e defesa desincronizado e primeira defesa do Vinícius, que volta bem nessa temporada, né? Nos dois amistosos, esse muito mais, a gente falou que isso ia acontecer. Isso é o lance do Pedro Senna. E aí eu queria falar uma coisa para vocês. Quando eu vi a escalação do Remo, que o outro Pedro, né, não ia jogar, e entrou o Pedro Senna, eu imagino que isso diga muita coisa sobre como o Jean Silva será utilizado pelo Marcelo Cabo. Eu estou dando a minha opinião, tá? E a entrada do Jean, que a gente já falou na live, que o Jean não foi bem, mostra que ele é um cara de segundo tempo, para mim, um cara de situações. Como eu também já falei, os pontas do Remo, os extremos, enfim, quem jogar do lado vão ser talvez os jogadores que mais corram no Clube do Remo. E a gente vai ter que falar de Diego Tavares também. Então, só o Pedro Senna vai ter essa bola, vai perder o gol, mas era só essa observação que eu queria fazer para vocês. Vamos lá. Pedro Senna vem, telegrafa. Aqui, pai, ou ele acerta o ângulo do goleiro, ou muito aqui, ou a gente já sabia que o goleiro ia pegar ou ia para fora, que foi o que aconteceu. Ó, pum, foi para fora. Mas é uma chegada do Remo, uma das poucas do primeiro tempo, entendeu? E aí mais uma chegada. Olha, já começamos a ver um buraco desnecessário. Você já viu quem é o primeiro homem aqui? Esse primeiro homem aqui? Eu posso estar enganado, mas é o Muriqui, né? Sozinho, o 7 recebe sozinho. Matou, virou e definiu mal. Mas, olha isso aqui. Não, peraí.
Esse cara que está iniciando a jogada, Liberdade, a primeira marcação com o olho, Muriqui, e o cara já está na zona de ataque, no último terço do gramado, sozinho. Os dois zagueiros estão marcando o seu, estão vendo os dois zagueiros aqui? E a minha marcação de meio de campo está chegando. Este rapaz que vem correndo aqui, o Pingo está aqui passeando no bosque, mas esse rapaz aqui, que vem correndo após o juiz, eu acho que é o Gringo. E ele vem também até... Aí o cara para, gira, define mal. E o nosso querido Gringo finge que está marcando. Uma falta aí para o Soares, que bateu mal demais. Soares foi muito... Não foi bem. Eu ia falar muito mal, mas não foi bem. Quando ele estava jogando de armador, é um cara que eu espero muito, já falei, que eu acho que ele tem características e bola para jogar e fazer esse meio de campo andar. Não sei se como o meio armador. E aí a gente vai falar no fim. Eu tinha muita preocupação da ocupação de espaço e do entrosamento do Uchoa com o Gringo. Eu estou começando a ficar mais preocupado e querendo ver como é que vai ser esse entrosamento do Gringo com o Pablo. Estou começando a achar, como o show é intocável, que no decorrer do caminho, apenas um deles jogará. Ou o Pablo, ou o Richard de segundo homem, para a entrada de mais alguém ali na frente, né? Alguém que pode ser o Soares e o Rodriguinho, que também não entrou bem, muito toque para o lado e tal. Não acho que ele vai fazer isso, não acho, mas se houver necessidade, ele testa no fim Fabinho, centroavante, e o Muriqui jogando atrás dele, tá? Mas enfim, era só para falar do Pablo Roberto. E aí o seguinte, mais 11 minutos, 12 minutos, mais um lance de perigo do Caeté. O primeiro tempo do Remo foi muito abaixo. Primeiro, dividida mole e o lado direito do clube do Remo com um espaço muito grande. E de novo aqui, quem é o 21? É o Pablo, né? Aí o cara define... 15 minutos, mais um lance de perigo. A gente começa a ver que há meio de campo e defesa, espaços. Eles estão até próximos nas linhas, se você vir, né? Vamos, os dois meio-campistas, a parte defensiva, o lateral, o primeiro zagueiro, mas há um espaço central que isso é posicionamento. E sempre vai estourar na zaga, tá? Então, para mim, esses melhores momentos, apesar de não dar para tu ver muita coisa, mostra que a minha preocupação cresce com o meio de campo, na iniciação da jogada e também nessa fase de defesa, de marcar, de transição defensiva. Porque o cara que cabeceia, vamos lá, cruzou, o cara que cabeceia, tem mais um aqui, tem 3 do Caeté sozinhos para cabecear. Ele poderia ter matado, a bola preferiu cabecear, uma boa defesa do Vinícius. Mas, 3 para 1 cara, agora que está chegando os outros. Enfim, está mal posicionada mais uma vez a defesa do Remo. Os que estão, os volantes ou meio-campistas já passaram da jogada, já quebrou a linha. E aí, mais uma jogadinha de bola parada que não dá em nada. Nada. Prego. A única coisa que o Pablo fez. Cruzamento, bola passou por todo mundo e tal. Muito pouco para o Remo. Muito pouco para o Remo. O Remo estocou. De novo uma jogada, Pablo. Aí ele sempre buscando o segundo pau, né, para alguém entrar, ou, imagino eu, ou bater para dentro, né, para alguém chegar, ou então colocar. E parece que enquanto o Pablo estiver em campo, o batedor, o executor de bola parada é ele. E aí eu acho que é o gol. Vamos olhar aqui. Na teoria, tem um cara sobrando que está no segundo pau, né?
mas todo mundo marcado. Aí o cara raspa de cabeça, fura de cabeça, e o meu zagueiro, deixa o outro se antecipar. Todo mundo está na frente. Esse cara não está impedido, não? Ah, não, tem o tio ali. É uma falha de bola aérea, né, que causa o gol do Caeté. Há claramente uma desarrumação nessa defesa do Remo, tá? E aí, vamos lá, deixa rolar. E aí começa o seguinte: o Diego é um cara que parece ter um leve problema de finalização. Porém, se você vai prestar atenção, todos os lances mais agudos e perigosos do clube do Remo vão passar pelo Diego. Tem mais uma finalização dele e o lance do gol é um cruzamento dele. O Diego vai ser aquele cara que tu vais amar, odiar, amar. Que ele vai participar, ele vai errar. Óbvio que ele vai melhorar tecnicamente, ritmo de jogo e tal. Mas parece que vai ser isso. Primeira. Ele de novo. E aí, olha a defesa. O Remo tinha ido para cima, tá? O Remo tinha ido para cima, deixado muito espaço. Vocês estão vendo aqui, né? Tem 3 correndo contra 2 e se tivesse um jogador do Caeté chegando, ele estaria livre. Então o Remo deu muito espaço. Eu vi alguém me falou nos comentários da live que pareceu o Bonamigo. Ok, os espaços estão aparecendo, mas lembremos, o time do Bonamigo era assim na 5ª rodada do Parazão. Isso aqui é o 2º amistoso. É uma defesaça do Vinícius, tá? Isso é uma defesaça, tá? Essa é a bola. Aí, uma das poucas vezes que você viu o lateral indo para o fundo, tanto o Raí quanto o lateral direito. Aí o pessoal fala, pô, Paulo, eu estou me preocupando. Cara, a grande preocupação é, se o meu meio de campo não funciona, não cria, não organiza a jogada, você vai ter que ter alternativas. Essas alternativas poderiam ser as beiradas, laterais e pontos. Eu achei muito tímido os 2 laterais do Remo. Tímidos. O lateral direito, que eu sempre esqueço o nome, ele é burocrático, ele não é horroroso, ele é burocrático. Bora ver. Aí, ó. Aí que eu te falo, a segunda participação dele, ele ajeita o corpo para bater de chapa, bate no centro do gol, mas ele está sempre nas situações mais perigosas. Aí é o segundo tempo, né? Eu vou até voltar que eu tava no estádio. Ele não chutou para trás, né? Eu falei, porra, cara, chutou. Eu vou até ver se o Muriqui chutou para trás. Ele passa da bola e não consegue. A impressão que tinha é que ele tinha tentado chutar e pegado na orelha da bola. Aí, calma. Aí a gente precisa falar de Pablo Roberto. Pablo Roberto está exatamente. Eu não sei se aí ele já estava de segundo volante. Não consigo ver. Mas assim, ele está na posição do meia, né? O que chega na área, né? Não precisa ser o meia, né? Hoje os meio-campistas chegam, mas ele está na posição certa. Ok? Ao lado dele, se não me engano, está Jean Silva. Esta bola, bebê, é para você tocar. Mas tudo bem, quero me consagrar, vou fazer o que sei, vou girar e vou tentar. Olha a execução disso. É muito ruim. É muito ruim. E aí fica a questão, não só por causa desse lance. Eu tenho um grande amigo remista que fala: eu não acho que ele vai render como distribuidor de jogo do Remo, assim, um meia, né? Nem o distribuidor, né? Bora ver. Até agora, realmente. E dando contra-ataque, indo para cima e dando contra-ataque. É o cearense? Ó, é que não pareceu. É outra defesaça. É o Vinícius ainda, né? Que depois ele Zé Carlos. Outra defesaça do Vinícius, tá? Então, o quê? 3, 4 salvadas. É o Vinícius, número 1. Aí é preocupante. E outra, rapidinho, tá, galera? Por mais que o Remo tivesse virado esse jogo,
não mudaria muito a análise. O Remo mudou para vencer, para empatar e tal, para querer o resultado. 2, o Caeté mudou todo o time dele. O Caeté termina com... Ele muda os 3 goleiros, tá? E aí é o centroavante, né? É o centroavante. Jogada bem feita, linha de fundo, boa jogada. Jogada que tem que se repetir mais. Muita gente está falando, foi o Diego Tabárez, né? Está falando que o Diego tem que jogar na direita. O que eu vejo desses 2 amistosos, de algumas coisas, ninguém vai ficar fixo, cara. E vão inverter. Inclusive com o Jean jogou muito pelo lado esquerdo. E se você não vai ver muito o Jean participando, porque ele realmente errou a maioria das coisas que ele tentou, tá? As coisas mais básicas o Jean errou. Eu vi muita gente falando mais uma vez, né? Quando não tem o que falar, fala de idade. Aí eu brinco, né? Os melhores do Remo tinham mais de 35 anos. Muriqui e Vinícius. Mais o cruzamento. Aí o Remo começou a tentar isso, essa bola desviou, tá? Tanto que foi escanteio. Rodriguinho, no que na teoria ele tem de bom, que nem isso. O Rodriguinho, para mim, também entrou numa burocracia. E aí o Ricardinho, que é o moleque da base, tendo chance. Cara, ele entrou bem. Entrou preocupado, entrou tímido. Mas não teve mais nada, galera. Vamos lá. A gente já falou muito na live, mas assim, eu esperava um pouco mais do Remo. Muitos falaram, eu ouvi, depois li, repercussão de que esses caras vêm treinando, independente de ter amistoso ou não, é ritmo intenso, então véspera do jogo treinaram pra cacete. Oxalá seja isso. Mas eu esperava mais de um meio de campo, esperava esse meio de campo um pouco mais agrupado, criando um pouco mais. O Caeté não é um time tipo, uou, mas eles estão na frente. Mais ou menos, o Remo começou cedo esse ano. Então, assim, há de se esperar. Eu imaginei o Remo mais pronto para o início de campeonato. Não, como eu falei, não era um Remo já preparado, o Remo que vai voar, mas era um Remo mais pronto. É para dar piti, como alguns deram? Não. E se der piti, não é pelo amistoso, é por tudo, né? Como estão falando. Mas eu esperava mais. Acho que, na cabeça do Cabo, tem que ter a análise de Pablo é o meu meia? Fica a dica. Quando eu perco o Pedro titular, eu não conto com o Jean, então talvez o Pedro Senna não me deu resposta. Eu possa jogar com meia aberto, mas esse meia aberto, que seria o Soares, quando entrou no amistoso passado pela direita, joga o Diego Tavares para a esquerda. E parece que ele rende melhor na direita. Ele tem algumas coisas. A zaga, essa facilidade de entrada é porque o meu posicionamento do meio de campo está deixando espaços? Paulo, jogou o Pingo, não jogou o Shoa. Pode ser? Pode ser. O Shoa, apesar das minhas considerações, é um cara mais se posiciona melhor, é um cara mais experiente, que talvez evite algumas coisas. E isso é ruim, né? Porque vai ficar essa história, mas era o Pingo. E a galera, eu estava até conversando com amigos lá no jogo, eu falei, eu acho que o Pingo tem que sair do Remo, é bom para ele, é bom para o Remo, a torcida não gosta do Pingo. O Pingo não fez um mau jogo, pelo contrário, mas assim, qualquer erro do Pingo toma uma proporção gigante. Então, meu irmão, para quê, né? Insistir. É isso. Bora ver aqui o papo do Cabo. Vamos lá, vamos ver aqui o que o Cabo e tentar ver se a gente tira algumas coisas da entrevista do Marcelo. Eu sei que a maioria de vocês já viu, mas vamos tentar reagir ao que o Cabo... Expressões corporais de Marcelo Cabo. Beleza? Obviamente, dessa vez vai ser com som, né? Então vamos lá. Ok, aqui como Cabo, técnico Marcelo Cabo. Mas, Cabo, o primeiro tempo que todo mundo está perguntando, calma. O que aconteceu, Remo, no primeiro tempo? Parece que as coisas não encaixaram, né? Principalmente no meio campo, que estava muito vulnerável. Eu cheguei a dizer no comentário, na hora que meu colega me chamou, que
Caeté foi a facilidade que o Remo deixou naquele momento o time evoluir. Boa noite a todos. Peraí. Me perdoa o Cachado. Foi mérito do Caeté, sim. Teve erro do Remo? Teve. Mas o mérito do Caeté está ali, com todo mundo bem posicionado para o rapaz fazer o gol. Entendeu? Acho que ele fala bem da história do meio de campo, ou seja, corrobora com o que eu estou falando, mas eu só acho que tirar o mérito do Caeté não existe. Exato, a gente não fez um bom início. Desculpa. Deu água para mim. A gente não fez um bom início de... Remo está adoecendo o Marcelo Cabo. Do jogo treino, né? Porque acho que a gente entrou um pouco desatento, Acabou. Jogo treino não, pai. Foi amistoso. Né? Menos. Demoramos a entender o conceito que o jogo nos oferecia. Então eu acho que a gente até os 20 minutos a gente precisou de um tempo para um ajuste. Encontramos uma equipe que nos exigiu bastante, principalmente no início do jogo. Eu acho que foi bem similar ao jogo do Tesla, quando a gente também demorou um pouco a fazer os encaixes, entender um pouquinho o jogo. A gente já tinha algumas informações da equipe dele, mas não... o início do jogo, esses 10... Encaixa e o outro time faz 2-0, a torcida vem contra, e aí? Não acho uma boa. Paulo, mas não tem como conhecer. Desculpa, irmão. Tem como conhecer, sim. Tem como conhecer. A gente precisa entender, né, o desenho da equipe adversária, entender qual é a proposta que eles estão vindo jogar para que... Tudo bem, não dá... mas tem pouca informação. Mas 20 minutos? Jogador em campo não consegue? E olha, teve parada técnica, hein? A gente possa... E o gol sai depois da parada técnica. Poder fazer os encaixes. Então, justamente esses 2 últimos jogos treino nós sofremos ali nos primeiros 15, 20 minutos. A situação do gol também foi uma bola parada, que a gente treina bastante. Foi uma batida onde a bola pererecou dentro da área, eles fizeram o gol. Mas eu acho que depois que eu consegui fazer a leitura do adversário, na parada técnica a gente conseguiu fazer uns ajustes. Então eu estou errado. Foi depois a parada técnica, né? Eu estou em dúvida, mas enfim, eu acredito mais no Cabo do que na minha memória. Mas depois que eu fiz a leitura, isso me preocupa, cara. Eu acho bom, eu acho que ele tinha que ter feito a leitura antes. Desculpa, gente, eu acho o Cabo um puta treinador, não é isso que está em questão, tá? Justamente por eu achá-lo um puta treinador, que essa leitura tem que ser mais rápida, pô. Se teve um amistoso antes, o Tesla, que ele, também, e o Tesla era o Tesla. Imagina em outros jogos, porque ele não vai conhecer os outros adversários, ele não conhecia o Caeté, não conhecia assim, né? Bem, como ele mesmo falou, vai conhecer o Independente? Acho difícil. Eu transformei a equipe, eu centralizei mais o Pingo, adiantei mais o Richard com o Pablo na criação. Ele está dizendo que ele fez um V, né? Um cara, 2 à frente. Isso me pegou. Não sei se isso vai dar rock and roll. Não sei mesmo. Troquei os extremos de lado, criei uma amplitude... Isso tu faz direto, tá, Cabo? Muito maior, porque ele fazia o lateral dele bater com o meu lateral e as costas do lateral dele ficaram muito vulneráveis. Foi aí que depois da parada técnica a gente criou 3, 4 boas situações. Não criou, desculpa. E no segundo tempo eu acho que a gente se ouve muito bem, faltou só os gols, porque a gente não se ouve. Conseguiu fazer os ajustes no intervalo, né? Potencializar aquilo que eu tinha visto na parada técnica, e nosso goleiro não fez uma defesa no segundo tempo, e mais uma vez a gente perdeu algumas boas oportunidades. Fez uma defesaça, por sinal, que a gente viu nos melhores momentos. O cara entrou cara a cara com o Vinícius. Mas nesse momento, a gente sabe que quem trabalha no Remo tem que vencer sempre. Mas a gente tem que contextualizar que nós estamos num jogo finalizando uma pré-temporada. Concordo com tudo que você está falando até essa parte, eu concordo.
Eu acho que é para se analisar, fazer o ajuste, ver o jogo que aconteceu, mas é um segundo amistoso. Não é, ai meu Deus, meu mundo caiu. Parece o moleque do Real Madrid. A gente não faz uma semana, a gente faz uma semana de pré-temporada. Então eu acredito que na estreia, no sábado, será bem diferente. A equipe já vai estar, né, com um planejamento e uma preparação para uma estreia de uma competição valendo 3 pontos. Hoje a gente enxergava o jogo como um jogo de pré-temporada, um jogo de ajuste. Então, para ter esse jogo hoje, foi muito importante para nós, para a gente vivenciar. Concordo de novo, inclusive pressão da torcida, mesmo com exagero. Acho que isso foi importante. Não vi problema nenhum na vaia no intervalo. Se for só vaia, né? Hoje aqui o que a gente vai vivenciar na competição. Então, assim, teve muito valor esse jogo, o treino de hoje. Claro, se eu falar para você que o placar é o que menos importa, claro que não, porque eu trabalho numa equipe gigantesca como o Remo. Desculpa, galera, mas claramente ele queria ganhar o jogo. Claramente. Tipo, foda-se, eu não vou fazer as mexidas que eu pensei, ele mexeu, mudou o time, mas mudou para ganhar. Entendeu? Não mudou. Eu quero ver alternativas independente do que esteja acontecendo. Ele foi para dentro. Mas eu acho que o que tem menos relevância nesse momento é o placar. O que importa é o que a gente teve de conceito positivo, negativo, individualidade, coletividade, para que a gente possa colher esses dados, né, e potencializar essa semana. Você não teve 3 peças que você viu utilizando? Na lateral esquerda, Leonan, na cabeça de área ali, o Joa, e lá na frente o Pedro. Não, sempre faz falta, né? Quando você... Vocês ouviram, né? O Cachado perguntou das ausências, né? O Show, o Leonan e o Pedro. Perde 30% da tua equipe titular, faz falta, claro. Nenhuma equipe... Só que, assim, me dá a oportunidade de uma pré-temporada observar outros jogadores, né? Hoje eu pude observar o Pedro Senna, pude observar o Ricardinho. Tem outros jogadores que me deram a oportunidade de observar. O Pingo jogou 90 minutos, né? Então, assim, eu pude, no segundo tempo, testar algumas alternativas táticas, como 4-4-2, e aonde eu recuei o Rodrigo para segundo volante, entrei com o Muriqui de um segundo atacante e coloquei o Fabinho, coisas que a gente vai precisar. Ele jogou o Muriqui do lado do Fabinho, botou os pontas para dentro, o meio de campo do Remo ficou o volante, o Fabinho, o volante, o Rodriguinho e quem estava no ponta, que era o Ricardinho e o Jean, né? Porque o Diego saiu. O Muriqui virou quase um ponta de lança durante a competição. Então, como eu falo, cara, como o teste foi espetacular para a gente poder testar algumas boas situações, né? Individualmente, alguns jogadores foram muito bem, outros aquém, porque é normal na sequência de uma pré-temporada. Você, como Chico, disse que... Monopólio do Cacheado nas perguntas. E gostava de jogar com um atleta centralizado, você não havia mão disso, né? De um jogador. Peraí, eu tenho que falar. Bicho, não é possível que o clube do Remo não tenha um outro microfone, cara. Porra, Remo. Bota o microfone pra gente ouvir as perguntas direito. Credo. A gente tinha, na contratação do Muriqui, né, a gente tinha muita convicção. Eu conheço o Muriqui desde os 17 anos. Foi eu que o lancei no Madureira, que eu subi do sub-17 para o sub-20. Então a gente sabia do jogador, do atleta, do homem que a gente estava trazendo. E o mais importante foi a vontade do Muriqui vir jogar no Remo. E o que a gente precisava nessa pré-temporada é potencializar o Muriqui fisicamente, tecnicamente. Hoje ele jogou 90 minutos, saiu inteiro. Isso é muito bom. É um jogador diferenciado, né? É um jogador que todos já viram que vai nos ajudar bastante. Então ele tem essa capacidade. Galera, na moralzinha, o Muriqui é diferente. Lá, você vê o que pode atrapalhar o Muriqui, mais do que qualquer coisa, são os gramados. Ele tem alguns pensamentos de toque de primeiro para fazer um jogo, e com esse gramado ele vai ter que parar, rodar a bola e tal. Mas tecnicamente, ele é acima mesmo. Não sei quanto acima, não sei se ele vai ser o matador, mas tecnicamente é. De jogar como 9, como o gol que ele fez de 9 e como ele gerar espaço
para os nossos extremos atacar as costas dele, como aconteceu 2 vezes no final do primeiro tempo, que o Diego entrou 2 vezes na cara do gol. Então isso a gente tem que trabalhar. Lembra muito, ele lembra nessa movimentação, não vão dar piti, tá? Ele lembra o Brenner. No dia a dia, agora é potencializar isso. A gente precisa de tempo para ritmo de jogo, para o time titular ganhar um conjunto, né? A gente tem uma equipe completamente heterogênea, foram jogadores que há 5 semanas atrás se juntaram. Ele está certo. Ele já está começando a ter bons fluidos, porque já viu o Muriqui numa jogada de profundidade do Diego, ele como 9, ele saindo para gerar espaço, o Diego atacar o espaço, então está sendo muito legal. O Pablo pisando na área, o Pablo vindo desafogar os volantes na boa. Aí eu vou discordar, eu achei, na teoria é isso mesmo, tá? Na prática ele atrasava muito o jogo, em ambas as fases. A atividade que ele tem, opinião, tá, tivemos gente? Oportunidade hoje de ver o Raí, né, quase que 90 minutos no lateral, né, que a gente sabe que veio e é um jovem jogador. Então, assim, eu não saio satisfeito com o resultado, porque o Remo você tem sempre que vencer, mas eu estou satisfeito pelos conceitos que eu pude tirar desse jogo para a sequência da temporada. Quando eu cheguei, eu falei que eu ia buscar aproveitar os garotos da base. E hoje a gente teve a oportunidade. Já viram, né? Ele perguntou do Ricardinho e do Senna, e acho que falou alguma coisa da Copinha, que no momento não tinha ainda perdido. Pela ausência do Pedro e do Soares, trazer o Pedro, o Senna e o Ricardinho, né? Os dois se houveram muito bem. Talvez o encaixe da equipe no primeiro tempo não ajudou muito o Pedro, e quando a gente colocou o Ricardinho no segundo tempo, a equipe já estava melhor no jogo, melhor encaixada, e aí o Ricardinho com muito tato, ele falou que preferiu o Ricardinho, tá? Que ele se decepcionou com o Pedro Senna. Falou! Falou, não falou? Falou, não falou? O que tu acha? Deixa aqui nos comentários. Sobrepôs bem, fez boas jogadas pela esquerda, ele pode me ajudar tanto com a perna invertida quanto com a perna aberta, tem boa recomposição. Isso é bom pro moleque, tá? Receber esses elogios do treinador, o moleque que talvez fosse segunda, terceira, quarta opção. E esses amistosos, cara, independente do que aconteça, são para isso, velho. O moleque entrar e mostrar que numa situação, sem ser o decisivo, ou cara para decidir, mas pode mostrar para o professor que, ó, tô aqui, me bota que eu dou conta. É um jovem jogador muito corajoso e, assim, calma, porque ele ainda é um jovem jogador. A gente precisa trabalhar e potencializar. Por isso que ele está comigo no profissional, para a gente trazer essas valências para ele. Para encerrar aqui, recebendo o sinal da assessoria da empresa, a partir de agora, já tem o time formatado para a estreia? Sim, a gente já tem a ideia da equipe titular, a gente já sabe que a gente trabalhou esse tempo, né, uma equipe base, uma equipe titular, vamos trabalhar ela durante a semana. O Remo não vai mudar. O Remo começa com a volta do Leonan, do Shoa e do outro Pedro. Acho muito difícil o Cabo fazer uma alteração de sistema, até de peças, nesse primeiro e segundo jogo. Depois eu não sei. É a minha impressão. Deixa ele falar. Poder estrear. Eu quero dizer para o nosso torcedor que ele não se abale com esse resultado, que eles entendam que é um jogo treino, é um jogo de pré-temporada. Entendeu? Fenômeno entendeu? Não entendeu? É para entender, não é? Deixa aí embaixo, Fenômeno Azul. Que assim, a gente vai trabalhar bastante de uma forma diferente, que é uma semana de jogo, onde a gente trabalha pro jogo, não trabalha para pré-temporada, e aí tem a certeza que a gente vai fazer uma boa estreia em casa, e a gente vai estar muito forte para essa estreia do Campeonato Paraense. A base sim. Claro que a gente sempre oportuniza, o treinamento da semana também fala muito, né? Os jogadores me dão muita resposta, mas é aquela base que eu já venho trabalhando, que é a base que a gente conta para iniciar a temporada. Não vai mudar. Mas vamos observar durante a semana, né, os treinamentos, vamos observar também a resposta dos jogadores. A gente precisa tentar deixar a equipe mais homogênea possível, né, física, técnica e taticamente, mas eu termino essa pré-temporada muito satisfeito pelo que os jogadores fizeram, pelo que os jogadores entregaram. Eu acho que esse jogo treino hoje foi de um valor muito grande para a gente já simular o que a gente vai encontrar
dentro da competição. Então foi de muita importância. Eu acho que o saldo da pré-temporada é muito positivo. No VaptVote, qual a nota que você daria hoje? Um jogo treino, nota 8. A gente Ele tá certo, né? saiu atrás do placar, vivenciamos assim, uma coisa que a gente 8, pode não. vivenciar durante a competição. Tivemos equilibrado, tivemos controle do jogo, empatamos. Não... Desculpa, eu vou discordar. Mas isso é muito do que se fala. Bem, acabou, né? Não, blá, blá, blá. Só para dar meus pitacos finais. Galera, assim, acho que o Cabo estava bem sereno. Acho que a torcida do Remo ficou desesperada. Acho que muitos se empolgaram demais no 4-0 e se desesperaram demais no 1-1. Algumas coisas do que o Cabo falou, a gente já comentou durante. Não teve esse domínio do Remo, não teve esse controle do Remo. Se você for falar no jogo todo, apesar do segundo tempo, o Remo ter empatado e, obviamente, jogado menos pior do que no primeiro, se fosse escolher um time dentro da sua proposta que foi melhor, para mim foi o Caeté. Mas concordo com o que o Cabo disse, que foi importante, até para a galera saber que a torcida do Remo está nesse nível de impaciência, para essa galera conhecer o clima, né? E vai ser pior. Se não sair gol no primeiro tempo contra o Independente, vai ter vaia, pode ter até mais do que vaia. Também me falaram que teve treino puxado na véspera, ou seja, óbvio que na véspera de um jogo oficial você reduz, né, a carga de treino e tal, então, tanto antes do jogo treino, né, ou do amistoso, quanto depois do treino é pegado. Então, imagino que eu estou gravando hoje terça-feira, quarta, quinta-feira já é só um tático e tal, sexta para sábado o jogo com menos centro. Eu acho que o Remo vai jogar melhor. Continuam para mim as questões do meio de campo. Acho que para ele também, acho que o Pedro Senna não foi bem na avaliação dele e o Ricardinho foi melhor. Paulo, como ele falou, o segundo tempo estava mais para o Remo. Ema, cada um com seus problemas. Ele falou do Pablo, que foi bem, recuperando, dando um respiro para os volantes. Repito, o Cabo tem de 700 milhões de vezes mais do que o de futebol, mas acho que o Pablo foi muito abaixo. Tá? Eu acho que está na hora de dizer, não, foi abaixo, mas confio nele e tal. O Jean Silva não foi bem, mas eu acho que tecnicamente o Jean Silva pode responder também. Bora ver com a volta do Leonan, porque acaba que a característica do Leonan e do Raí são completamente outras, então o Leonan pode, às vezes, suprir a baixa do seu companheiro, né, da esquerda. Ele vai. O Raí, a gente viu um lance de perigo, né? O Leonan contra o Tesla o tempo todo, então muda a característica. E eu quero ver esse encaixe dessas três peças do centro do campo, né, do meio de campo. Bora ver. E acho que, obviamente, o Pedro pelo lado esquerdo é melhor do que os que jogaram. E ele não tinha, né? Ele falou uma parada que ele não tinha alternativa dele, né? Ele não tinha o Soares também, que não jogou. Então, ele fica com mais opções. E é isso. O que tu achaste, de novo, desse react, das falas do teu treinador, do que a gente viu no meio dos melhores momentos? O que ele falou e os melhores momentos casa? Óbvio que são melhores momentos, né? A gente não consegue tirar muita coisa, mas é para a gente ter uma noção aqui, pelo menos sem tanta emoção, sem tanto deixa para lá, ou sem tanto ódio no coração, tentar ser um pouco mais racional nessa análise. Espero que você tenha gostado. Esse e todos os conteúdos do Nós Queiroz são patrocinados pela Bet Nacional. Está aparecendo aqui. Vai aqui embaixo. O link está na descrição. Assim como o Pix também do canal. Você gosta, você quer ajudar, aqui. O link para te tornar membro está aqui. E deixa teu like. Não esquece de deixar teu like e compartilhar se tu curtiste com geral. Se tu não curtiste, compartilha com quem tu não gosta. Valeu! Obrigado, galera. Mais um conteúdo de garbo e elegância. Tamo junto. Beijo. Tchau!